Cumprimento os irmãos que estão em casa, que tiraram esse tempo para receber mais uma palavra do Senhor. Que essa presença maravilhosa esteja aí no teu lar e no meio de nós. Amém? Nossa, eu achei que eu cheguei tão adiantada e estou ali sentada, feliz da vida, pastor. Vamos? Vindo, pastor, a hora voa, né? Ultimamente o tempo está assim, voa, passa tão rápido que ultimamente a gente não dá conta. Mas Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. Gente estranha está assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vou repetir mais uma vez. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o Deus maravilhoso que temos em nossas vidas. É o Deus que permite a luta, e sobre essa luta Ele nos dá o livramento. Ele nos dá o escape, porque Ele é um Deus soberano sobre a minha vida, e eu creio sobre a vida de cada um dos irmãos. Tem dias que a gente está nesses dias de luta, mas a gente tem que entender a soberania desse Deus sobre nós. A gente precisa colocar à frente esse Deus maravilhoso e poderoso. E é exatamente assim que eu me encontrava hoje. Quantas vezes a gente não passa por dias de luta, aqueles dias de medo, e vem, e é natural, somos seres humanos, e é natural passarmos por estes obstáculos, porque é assim que Deus se manifesta. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que dá o escape, é Ele que dá o livramento. E nessa manhã, quando eu me encontrava assim, o Senhor falou muito ao meu coração sobre uma passagem que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que fala a história do rei Josafá. Aqui o rei Josafá, ele estava passando por uma luta. Ele iria passar por uma luta, que ele foi avisado que ele seria cercado por uma multidão de outros líderes. Verdade, Deus. E no capítulo 20, no versículo 3, quando ele recebeu essa notícia que ele seria cercado, diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio. De todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E é exatamente assim. A notícia chegou para Josafá. E aqui, nessa fase da vida dele, ele entendeu com quem vale a pena fazer aliança. Se a gente ler capítulos anteriores, Josafá fez alianças com um povo que não era do Senhor, povo que não servia a Deus. Mas aqui ele entendeu o Deus. Ele se ajoelhou, a palavra diz que ele colocou o rosto em terra e clamou, adorou, levantou altar. Tirou daquela terra altares levantados a outro Deus. Ele voltou aquele povo para o Senhor.
O que a gente pode entender? Que foi na hora do desespero, foi na hora da luta. Josafá entendeu quem era o Deus. Eu preciso fazer aliança com esse Deus verdadeiro. Que seja assim essa noite. Que seja esse pensamento dentro do nosso coração. Essa aliança que precisamos vem do Senhor, porque é Ele que dá o livramento, é Ele que dá o escape. E como diz lá em Coríntios, Ele não dá nada, não entrega nada que não possamos carregar. Mas para carregar a gente tem que estar ciente que é junto a Ele. É junto com Ele na luta. E Josafá entendeu, ele voltou o coração para o Senhor, ele conseguiu levar esse povo para esse único e verdadeiro e soberano Deus. Todo Judá, no versículo 14, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vós diz o Senhor, não temais, nem vos assustai por causa desta grande multidão, pois a peleja não é sua, mas é de Deus. Irmãos, que versículo maravilhoso, porque aqui veio a palavra do Senhor sobre Josafá e aquele povo, e diz: descansa o coração, porque essa peleja não é de vocês, essa peleja é do Senhor, é do Deus, é da soberania desse Deus maravilhoso que temos sobre a nossa vida. Eu não sei, irmãos, como cada um se encontra aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele sabe o propósito da leitura dessas palavras, Ele sabe a porção que cada um precisa essa noite. Nesta manhã eu precisei, o Senhor Jesus, Ele falou arduamente ao meu coração, e esse tipo de palavra, ela nos traz esperança, ela nos faz voltar o coração a Deus, e nos avaliar a nós mesmos, e pensarmos na hora da luta, para onde a gente está correndo, ao que a gente tem dado ouvido, qual tem sido as alianças que temos feito em nossa vida. Se na hora do desespero, na hora da escuridão, na hora que a gente se vê sozinho, a única que nos estende a mão, a gente sabe que é Deus. Está alegre, louvar, adorar, quando tudo vai bem, é fácil. A conta está no positivo, família está tudo ok, saúde, emprego está em dia, dia 5, dia 20, vale pagamento está na conta, filho com saúde, casamento vai bem. Mas e na hora da luta? Em quem a gente tem pensado? No que a gente tem pensado? Qual tem sido a aliança? Qual tem sido o nosso pensamento? Assim como hoje de manhã essa palavra tem dado esse alerta ao meu coração, tem trazido esse avivamento sobre a luta que eu estou passando, eu creio em nome do Senhor Jesus que cada um aqui está recebendo a porção. A palavra do Senhor, se a gente continuar lendo, esse texto é maravilhoso, que o próprio Deus, Ele causou naquele povo, nos inimigos, Ele causou uma loucura ali tão grande, uma bagunça tão grande, que começou povo a lutar contra povo, mas não chegou a atacar Josafá e esse povo que estava prostrado para o Senhor. E quando Judá, eles subiram no monte, onde dava para ver essa grande luta, irmãos, a palavra diz que só tinha corpos. Deus criou aquela bagunça e aquele povo começou a descontrolar um contra o outro e um eliminar o outro. Olha que Deus maravilhoso, isso é o livramento, é o escape do Senhor. E não chegou aquela maldade ao povo de Josafá, porque o coração de Josafá a essa altura já estava voltado ao Senhor. E ele levou o povo dele, ele entendeu. As alianças que foram passadas
trouxeram essa experiência para ele, e eu creio aqui, no meu entender, que a essa altura ele pôde olhar e pensar e dar ouvido ao profeta que trouxe a ele esse aviso, e ele falar: opa, nessa batalha aqui, com quem eu preciso fazer aliança? Com Deus. Ele é soberano, Ele tem o poder, é Ele que vai livrar eu e meu povo. E assim foi feito. E que seja assim, irmãos, essa noite. Que possamos entregar no altar do Senhor o nosso medo, a nossa aflição. Porque, como diz na carta aos Coríntios, o Senhor Deus, Ele não entrega nada para nos matar. Ele não entrega nada que não possamos atravessar. Ele é soberano e Ele é grande e fiel, como nos dias de hoje, para dar esse livramento e esse escape sobre a minha vida e sobre a vida de cada um. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé e que possamos, irmãos, nessa noite entregar no altar do Senhor o medo, entrega a aflição, porque esse é um Deus maravilhoso, é o Deus que dá escape e livramento, é o Deus que está nessa noite aqui em nosso meio. Senhor Deus, poderoso Pai, te louvamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, te convidamos, Pai, a estar em nosso meio, Senhor Deus, que seja feito, Pai, a tua vontade, Senhor, sobre a nossa vida, Pai, que possamos, Senhor Deus, sair daqui com a tua palavra em nosso coração, em nosso entendimento, Pai, dê clareza, Senhor Jesus. Pai, enquanto estamos aqui, eu sei, Pai, que o Senhor cuida dos nossos, Senhor Deus. O Senhor visita, Pai, os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa parentela, Senhor Deus. Esse momento é o momento que tiramos para te ouvir, Senhor. Para te louvar, para te adorar, Senhor Jesus. Para entender que o Senhor é soberano e é Deus que dá escape, que dá o livramento que precisamos, Senhor Deus. Entregamos no teu altar, Pai. Usa, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor, neste altar, Pai. Que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus. Usa, Pai, as nossas bocas, Senhor Deus. As nossas mãos, a nossa oração, Senhor Deus. Que seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Eu creio, Senhor, no poder e na manifestação do teu Espírito, Senhor, sobre a nossa vida, Deus. Cuida, Senhor, do nosso coração, Pai. Cuida, Senhor Deus, nessa terra chamada coração, Pai, que possamos sair daqui com essa semente, Pai, que possamos cuidar dela, entender, Pai, que possamos sair com ela daqui, dando vida, Senhor Deus, florescer, Pai, o teu poder, a tua luz sobre nós, Senhor. As lutas têm sido grandes, Pai, mas o teu nome, o teu poder tem sido maior. Porque no dia a dia, Pai, eu tenho vivido, Senhor, o teu escape, os teus livramentos, Senhor, as tuas confirmações sobre a minha vida, Pai. Que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, através da tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, ganhar o renovo que precisamos, Pai. Que possamos ganhar o conhecimento que precisamos, a sabedoria, Pai, vinda do teu trono, Deus. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, de poder te adorar, Senhor, louvar o teu santo nome, único, Pai, que é digno de todo louvor, de toda oração, de todo o nosso amor, Pai. Te damos total liberdade, Senhor Deus. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Habita, Pai, em nosso meio, Senhor. Caminha, Pai, em nosso meio. Escuta, Pai, o nosso clamor, Senhor. A tua palavra diz que enquanto oramos, o Senhor, Pai, inclina os teus ouvidos, Senhor Jesus. Como é bom, Pai, a gente ter esse Pai que cuida da gente, Senhor. Esse Pai que nos dá escape, nos dá livramento, Senhor, nos dá confirmação. Esse Pai maravilhoso que deixou, Senhor, as tuas palavras, Pai, para ser lida, para trazer vida, Senhor, sobre nós, Pai. Que sejamos somente a Ti, Pai, a nossa dependência. Dependência, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado, que possamos entender isso, Senhor Jesus, no tempo de luta. Pai, que nas lutas o Senhor, Pai, dá o escape, o Senhor dá a saída, Deus. Obrigado por tanto, obrigado pelos Teus feitos até aqui, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, habite em nosso meio, Senhor. Nos enche essa noite, Pai.
Que possamos sair daqui entendendo, Deus, este teu mover, este teu querer sobre a nossa vida. E assim, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Te dou liberdade, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a nossa igreja, Senhor. Que seja o teu nome, a tua soberania ao nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que possamos adorar, irmãos, cada dia mais. Que possamos aproveitar esse cuidado de Deus sobre a nossa vida. Que possamos desfrutar. Porque como somos agraciados por Deus, por cada oportunidade, por cada palavra vinda do trono do Senhor para as nossas vidas. Que possamos entregar hoje no altar do Senhor essas preocupações, essas lutas, e possamos sair daqui entendendo que esse Deus soberano, que deu livramento para esse povo, é o Deus que temos na nossa vida hoje. Amém? E assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor, louvam, irmãos, louvam com o coração aberto, porque esse Deus já está entre nós. Amém? Glória a Deus. Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, e sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, e sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor. Nós precisamos todos os dias, não é? Tomar uma decisão na nossa vida, não é? A proposta vem mesmo, o pecado vem, a tentação vem, a dúvida vem.
E aquilo que é o contrário da fé é a dúvida. A fé é a certeza das coisas que se espera. Então o que opõe a fé? É a dúvida. É duvidar que Deus está com a gente, é duvidar que será que Deus não tem será não, Deus te ama, e Ele te chamou, e Ele te escolheu. Então em nome de Jesus, decida todo dia. Amém? Glória a Deus. Porque nós temos que decidir estar perto de Jesus todo dia. Amém? Aí essa música aqui, eu só escolhi uns trem que é fácil de cantar, que é para você cantar comigo. Amém? É assim, olha. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois pra ser maior no ar, que me render e te adorar.
caminho no deserto. Deus que abre mares. Deus que faz caminho no meio do deserto. Sabe por quê? Deserto não tem caminho para andar. Aí ele vai e faz o caminho. Ele chama a existência as coisas que não existem. Às vezes a gente acha que a bênção é tão distante. Ih, meu irmão, faz igual a Agar fica chorando. Acho que ela era japonesa, com o olho fechado, não viu que o poço estava do ladinho dela. Aí Deus falou: oh, abre os olhos, Agar, você está do lado da bênção. Mas eu ouvi o choro, foi do menino. Aleluia, glória a Deus. Oh Pai, nós te adoramos, porque Ele está aqui. Esse Deus que abriu o mar está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estás aqui, movendo. Te adorarei, te adorarei.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cadê suas vozes? Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Seu Deus é, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Bastante por um instante. Glória a Deus, como é bom, né? A presença do Senhor. Eu queria deixar só um versículo. Se você puder abrir a tua Bíblia em Provérbios de número 29. Provérbios de número 29, nessa noite profética. Glória a Deus. Noite profética. Provérbios de número 29. Deixa eu dizer glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz assim, de número 23. Provérbios de número 29, o verso 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Amém? A Bíblia está dizendo que quando nós nos orgulhamos, o que é orgulhar? É quando você acha que você pode alguma coisa. Você não, eu posso, eu faço, eu aconteço. Se chama orgulho. E é um sentimento que muitas vezes ele entra nas nossas vidas e ele passa despercebido para nós mesmos. Nós não conseguimos identificar esse sentimento. E aí a tendência nossa é acharmos que nós podemos fazer alguma coisa. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós não temos condição. Ontem eu ministrava lá em Mogi, na noite profética lá, e uma das coisas que eu falava é isso: como a gente precisa depender de Deus. A nossa dependência tem que ser total e ela tem que ser diária, ou diária e total nas nossas vidas. Ou melhor, nas nossas vidas tem que ser assim. Em contrapartida, o mesmo versículo de Provérbios 29 vai dizer: mas o de espírito humilde obtém honra. Humildade não é aquele camarada que eu sou coitadinho. Não. É aquele que diz assim: eu sou dependente. Se não fosse o cuidado do Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. E esse tem que ser realmente um grande sentimento dentro da nossa vida, dentro de nós. Sem esse sentimento, nós estamos a um passo do orgulho.
esse versículo ele mostra uma contrapartida, ele mostra os opostos, o sentimento de orgulho e esse sentimento de humildade. É esse que nós temos que ter dentro de nós. Bem, e quando eu penso nisso, eu só consigo ver e entender que estou aqui por causa do cuidado de Deus. E se eu entendo isso, e eu sou dependente de Deus, eu preciso entregar tudo que eu tenho nas mãos dele. Pastor, o senhor está falando de dinheiro, é um momento de dízimo e oferta? Não, estou falando de vida com Deus. De você, da sua confiança, da sua capacidade. Que você possa nessa noite dizer assim: Deus, eu sou totalmente dependente de você. Eu sou totalmente dependente do teu cuidado. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se a gente começar a olhar para trás um pouquinho, quantos livramentos Deus já nos deu? Quantos cuidados, quantas situações que nós já passamos e hoje nós estamos aqui. Isso é o cuidar de Deus nas nossas vidas. Bem, se não fosse cuidar de Deus, nós estaríamos aqui e às vezes achamos que nós temos condição. Eu acho muito interessante, estava lendo Apocalipse agora, Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7, que é o nosso plano de leitura, e o nosso irmão João falando que aquela igreja, uma das coisas que ele falava era sobre isso. Ele fala assim: eu tenho visto a sua pouca força. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7, é a carta à igreja de Filadélfia. Ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quem colocou foi Deus essa porta, e ninguém pode fechar. Aí ele continua dizendo: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso é dependência de Deus. Que a gente possa depender cada dia mais do Senhor. Amém? Com essa palavra eu quero te chamar a dizimar e ofertar nessa noite. A dizimar e ofertar nessa noite. Às vezes, e uma das coisas que eu falava lá em Mogi, inclusive eu estou querendo até pregar essa palavra de Mogi, que eu preguei ontem no domingo. Uma das coisas que eu falava lá em Mogi era isso. Às vezes nós falamos, cantamos, lemos, mas muitas vezes na hora de colocar isso em prática é muito complicado. E uma das coisas que a gente precisa fazer é começar a ter algumas atitudes. Precisamos ter atitudes. Não apenas falar, não apenas cantar, não apenas ler, mas praticar. Né? E quando a gente fala de dependência de Deus, a gente fala: não, eu dependo de Deus, mas a gente em algumas áreas não conseguimos depender de Deus, mas que hoje nessa noite nós possamos. Uma das formas de depender de Deus é entender que Ele está no controle, inclusive da tua vida financeira. Bem, que você possa dizimar e ofertar nessa noite. Se você quiser envelope, ela ainda está com envelope ali. Se quiser fazer um pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Dizime e oferte com toda a alegria da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, eu faço de alabastro. O envelope do dízimo teu QR Code. Dizime e oferte com toda a alegria. E eu acho interessante que às vezes quando a gente fala de atitude, vem algo na nossa cabeça que parece que é algo muito difícil de fazer. E na verdade não é. Porque quando a gente fala de atitude, parece que eu preciso fazer grandes coisas. E às vezes são alguns detalhes e algumas coisinhas pequenas que a gente faz que é o que vai fazer a diferença mesmo. A
Bíblia diz que Ele é Deus de grande e de pequenas coisas. E às vezes a gente acha que essas pequenas coisas, elas são, e às vezes são colocadas de lado, né? Porque é como se não tivesse valor. E na verdade essas pequenas atitudes que realmente mostram quem realmente somos. Então que hoje, nessa noite, a gente possa pensar nisso, né? Porque, como eu falei, né, a respeito do orgulho, às vezes é mais fácil a gente fazer uma atitude muito grande, sabe por quê? Porque existe dentro de nós, dentro do ser humano, esse sentimento de orgulho. Então quando a gente faz uma atitude é legal porque todo mundo está vendo, mas quando você faz pequenas atitudes, onde ninguém vê. Davi conquistou o reinado, não foi matando Golias, ou aquele gigante. Davi conquistou o reinado, foi no pasto, onde ninguém viu, onde ninguém olhou, onde ninguém estava vendo. Ali, quando ele mata Golias, para mim foi só, como que eu posso dizer, foi a publicação de quem Davi era perante a Deus. Todo mundo viu que Davi era um homem de Deus, mas o reino foi conquistado. Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus, lá no pasto, onde ninguém viu. E a gente precisa ter esse sentimento dentro de nós. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero só lembrar que amanhã tem estudo às 20 horas. Sábado não tem atividade na igreja. E domingo a gente tem culto de celebração. Como eu disse, vocês vão ter que me engolir, porque eu vou pregar domingo. Por isso que a Fernanda está ali, né? Voltou, graças a Deus, estava assim de volta a Fernandinha. E você faz falta, assim como todo mundo, quando não vem, faz falta. Às vezes a gente pensa que, se eu não for, não, você não vai, a sua cadeira fica vazia. Talvez fisicamente não, mas espiritualmente fica. Ninguém senta no teu lugar. O lugar que Deus colocou para você é seu. Ninguém toma. A gente precisa ter isso no nosso coração, na nossa cabeça. Ninguém senta naquele lugar que Deus preparou para você. Fisicamente, sim, porque nós não temos poltronas fixas aqui dentro da igreja. Então, às vezes você senta ali, você senta aqui na frente, senta ali. Eu particularmente gosto de sentar aqui na frente, mas a gente não tem lugar, poltrona fixa. Mas espiritualmente, quando você não vem, o teu lugar fica vazio. Amém? Feche seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer por todo o dízimo, oferta, por tudo que foi entregue nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Que o Senhor, Pai, continue essa obra nas nossas vidas. Que o Senhor visite, Pai, tudo que foi entregue aqui. Algumas pessoas entregaram dízimo e oferta. Algumas pessoas entregaram fisicamente, Pai, uma oferta aqui. Mas outras não, entregaram o coração, entregaram o desejo de dizimar e ofertar, porque hoje elas não tinham. Mas que o Senhor possa abençoá-las. Pai, é isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém, pastor Juliette? Fazia tempo que a pastora não ministrava aqui, e eu falei com ela essa semana se ela poderia. Ela já está pegando a bolsa dos outros aqui na frente. Ela é demais. Pensa, oh Jesus. Eu consegui pegar o óculos da mulher lá do Pilates. Ela pegou o óculos e assim esqueceu o telefone dela. Você ficou sabendo? Ela esqueceu o telefone. Aí ela falou, não, a Ed falou assim, não, a gente leva ela lá para casa. Beleza, daqui a pouco a Clara, pastor, estou aqui indo na rua, daqui a pouco eu estou indo, posso passar, pegar o telefone? Foi sábado, né? Pode, sem problema. Aí a gente chegou, tinha ido levar a tia Marta, chegamos aqui umas 8h30 da noite. Aí ela falou, vou deixar o telefone aqui embaixo na pia, já para a hora que a Clara passar, eu já entrego, tá bom? Aqui embaixo na garagem. Aqui na pia da garagem, né? Aí deixou. Aí a hora que a Clara chegou, eu falei, vou lá entregar o telefone, peguei o telefone, quando eu dei na mão da Clara, eu falei, que esse telefone está estranho. Que a Clara abriu e falou, esse telefone é da Ed, ela estava ficando um pedacinho de entregando dela. Pensa, ela fez isso com o próprio telefone. Ela estava entregando o telefone dela. Não, lá no Pilates, a pobre da mulher lá colocou o óculos dela. Aí eu coloquei o óculos, continuei conversando com ela, e ela me deu um cartãozinho de visita, e eu não conseguia ler. Eu falei, nossa, o óculos da mulher no meu rosto. Isso quando ela não chega na porta do carro dos outros, fica assim querendo abrir.
Deus é com a gente, porque olha, só Deus. Aí porque eu falei, nossa, mas que cartão de visita com letra muito miúda, né? Não consegui ler de óculos. O óculos não era meu, gente. E a mulher com vergonha assim, me olhando, tipo, senhora, me dê óculos. E o óculos era branco, gente. O óculos da mulher é armação clara. Eu não tenho óculos claro. Tipo assim, né? A pessoa. E a mulher ficou me olhando e falei, ô moço, desculpa, minha cabeça hoje não está bem. Falei, nossa, ela é todo dia assim. Glória a Deus, boa noite, queridos. Graças ao Pai do Senhor Jesus, é bom estar na casa do Senhor. E é por isso que eu falo, eu não tenho como agradecer esse Deus tão maravilhoso, que prepara tudo, que nos coroa de bênção, que nos ajuda, que cuida de nós. E eu acho que depois que eu entendi o relacionamento com Deus, eu fiquei mais descansada ainda. Porque eu falo assim, Senhor, não adianta eu tentar me mudar, tentar ser, sabe, ficar preocupada com esses meus lapsos de memória, porque eu não vou melhorar, né? Eu sei que a gente tem que trabalhar a atenção, mas tem coisas que não é pra... Então, quando eu entendi que Jesus cuidaria dos detalhes, eu fico de boas hoje, não esquenta a cabeça, Gi, deixa Deus cuidar, porque é mais fácil. Me preocupo de estar bem com Ele, de fazer a vontade dEle, né? Mas eu não tenho aquela preocupação, meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim? Oh meu Deus, eu só posso ficar preocupada com quem paga minhas contas, não é verdade? Só tem um aqui que paga minhas contas, que é meu marido. Então os outros, o que eu vou fazer? Beijinho no ombro. Porque a gente não pode agradar todo mundo. E se eu fosse você, já começava a viver desse jeito também, tá? Porque, irmãos, é muita gente para dar nota, para avaliar a gente, e muito pouca gente para nos ajudar, para nos dar um empurrãozinho e dizer assim, tá tudo bem, tudo vai ficar bem. Então, aprenda a depender de Deus. E dê menos importância para a nota que as pessoas te dão, porque geralmente é assim, é isso que nós somos. Seres humanos são assim. Quanto menos eles podem, mais eles nos avaliam. Quanto menos eles fazem por nós, mais eles estão tentando puxar nos tapetes. É um problema do ser humano, não é problema de Curitiba, de São Paulo, é do mundo. Então, a hora que você entende isso, e você fala, olha, aquele que sai pé que não cai, eu tenho que ser diferente. Traz a realidade para você e deixa o outro lado que Deus vai cuidar. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Amós. A gente está lendo ele na nossa leitura diária. Como eu já disse aqui, toda vez que eu faço a leitura diária, parece que a palavra sai dos meus olhos. E eu fico ali, sabe, entendendo o que o Senhor quer falar. E isso é o poder da obediência. De você entender que estamos, quando a gente lê a Bíblia através do plano de leitura, eu estou obedecendo a uma orientação eclesiástica do meu pastor. E isso tem no mundo espiritual toda uma dinâmica, irmãos, de aliança, de bênçãos, que o Senhor vai mandando por conta dessa obediência que eu tenho, de ler conforme aquilo que o pastor está me orientando. Então, a hora que a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Amós capítulo 4, a partir do verso, só a parte B do versículo 12. É um livro do pequeno profeta, de uns pequenos. Ah, você conseguiu? Por você. Professor Padrão, você é demais. Por você. Ai, que bonitinho, gracinha. Ele é bonitinho, gente. Glória a Deus. E aí, Amós, eu penso que esse homem de Deus, ele tem muito a nos ensinar, porque ele é totalmente atípico para essa função que Deus chamou ele. Mas vamos ler aqui só essa parte. Estou para NVI mesmo. E ele diz assim, só a parte B. Ele diz assim, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Verso 13, ele diz assim,
forma os montes, que cria o vento e que revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. O Senhor se digne em colocar, em aplicar a sua palavra no nosso coração. Amém? Quando eu pensei nesse livro, nesses acontecimentos, eu entendi que foi um período muito difícil do povo de Judá, do povo de Israel. E difícil por quê? Porque era mais ou menos o que está acontecendo nos dias de hoje. O povo estava passando por uma época de prosperidade. O que acontece em dezembro no nosso país? 13º. Desde setembro que o povo está tudo em polvorosa, né? Assim, já recebeu 25%, mais 25%, mais 35%. Já está devendo o 13º de 2025. Porque a cultura do nosso país é essa, meus irmãos. A gente fica vendo a loja cheia, a cidade cheia, o povo doido para lá e para cá, porque a gente foi ensinado a viver nesse folclore. Chega a ser um folclore, que eu preciso gastar mesmo que não tenha, que eu preciso gastar e consumir mesmo que não tenha necessidade. Olha que coisa maluca. E essa época de Judá e de Israel, eles estavam vivendo um tempo até razoavelmente bom. Se você começa a ler o capítulo, aqui mesmo o capítulo 4, mas se você começa a ler desde o 1, você vai entender. E chega uma hora que no capítulo 4, no início desse versículo que eu não quis ler todo, que o Senhor chega a falar daquelas mulheres, falando assim, vacas de Bazã. Aí, se fosse lá no Nordeste, chamaria de mulheres cínicas, que a gente chama pessoa dissimulada, fingida, de cínicas. Se fosse lá em Minas, como seria o xingamento de lá? Trapalhada mesmo. Com T maiúsculo. Porque, na verdade, o Senhor estava dizendo para elas, você está com o comportamento das vacas de Bazã. O que eram? Umas vacas que ficavam numa região e elas eram muito obesas, muito gordas, muito cheias de gordura. E era esse tipo, mais ou menos, o que Deus queria dizer. Falou, olha, vocês, parece que vocês, além de irracional, porque está se comportando como um quadrúpede, vocês ainda estão cheios de gordura regalando. Por quê? Porque aquelas mulheres chegavam a chamar os maridos para serem injustas com os pobres, com os mendigos, com as pessoas menos favorecidas. E fazia vista grossa para quando os maridos chegavam a acuar, a judiar dessas pessoas. Então, por isso que Deus dá essa palavra para Amós. E eu pensei em Amós como aquela pessoa, como eu e você, que está morando em Curitiba, que trabalha em Mogi, que trabalha em São Paulo, e que sai de casa todo dia e começa a ver tanto de injustiça pelo Brasil afora. Ontem eu falava lá em Mogi, que eu gosto de colocar um jornal, a gente acorda às 6h30, 7 horas, e eu gosto de deixar o jornal passando para a gente saber como vai ser a temperatura do dia, como é que está o trânsito em São Paulo, para a gente ter noção de como está o mundo, né? Eu sempre gostei de jornal. Mas hoje, irmãos, está uma coisa tão absurda que você não tem. Antes de ontem eu coloquei o jornal e daqui a pouco estava aquela loucura, o pobre do taxista que morreu de 80 anos, fez 80 anos agora, uns vagabundos pegou o pobre do homem, pediu 5 mil reais de resgate, sendo que já tinha matado o pobre do taxista. Gente, a pessoa com 80 anos que ainda trabalha, que sai todo dia, pega seu carro e sai, ele não está ali porque ele gosta só. Ele está ali porque ele precisa. Porque uma pessoa de 80 anos está todo dia batendo volante, não é apenas porque ele precisa espairecer, porque não, ele tem uma necessidade de sobrevivência. Então aquilo foi me chocando, eu falei, não, Jesus, eu não posso mais continuar. E eu fiquei pensando em Amós desde antes de ontem, porque eu fiquei imaginando, porque ele não era um sacerdote, ele não tinha uma linhagem real. E eu penso que hoje nós poderíamos pegar o fato de Amós ter sido convocado por Deus, porque Deus viu a motivação do coração daquele homem. E hoje, irmãos, com todo o meu coração, o desejo que eu tenho, Fernanda, é que a gente saia daqui revoltado com a situação que a gente está vivendo. Não com as pessoas, não com o marido, não com os filhos, não com os pais, não com o Brasil, mas
falar, eu vou fazer a diferença. Porque eu tenho um álibi, eu tenho uma carta na mão, o nome dela é a presença de Deus em mim. E eu posso orar para mudar essa situação. Então, quando eu fico pensando que o Amós estava ali, entre Judá e Israel, vendo aquelas nações que estavam se sentindo poderosas politicamente, se sentindo poderosa economicamente, se sentindo poderosa militarmente, porque tinha muita força bélica, muita força de guerra. E até alguns historiadores dizem que eles estavam se sentindo assim e achavam que fazia parte da bênção de Deus. Eles estavam achando que Deus estava abençoando eles. Quem não lembra de uma época aí, né, quando apareceu o dinheiro nas cuecas aqui no Brasil, que eles pegavam as propinas e depois oravam? Quem lembra disso? Né? Aí a gente olha isso aqui e a gente está vendo que é a mesma coisa do nosso país. Ou outros países, porque eu estou falando do nosso, porque a gente mora aqui, a gente sabe, mas irmãos, as coisas lá fora não é muito diferente não. Porque são seres humanos. E a corrupção é algo que está desde sempre na humanidade. Desde que o homem caiu, a corrupção vem dentro de cada um de nós. O que nós precisamos é lutar contra, e foi o que Amós fez. Aquelas pessoas ainda achavam que Deus estava ali, dando aquela punição a eles, para eles pisar mais nas pessoas, para eles exercerem menos ainda a justiça que Deus gostaria que eles exercessem. Porque essa é uma coisa que Deus abomina, é quando viúva, órfão e pobre é humilhado, é sentenciado, é judiado. São classes de pessoas que Deus tem verdadeiro apreço. E aí o que o diabo faz? O diabo tenta pegar essas pessoas e ele tenta realmente trazer elas para elas se sentirem nada, para trazerem mais traumas, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Hoje eu vi algo no seu status, Marcinha, agora à noite você colocou lá a respeito de cura, né? Você falava sobre Oséias. Vinde, né? Venha conhecer o Senhor, porque Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo liga. E a gente precisa aprender que nesse momento que o Senhor quer nos curar, Ele quer nos curar porque Ele quer dar fim, dar cabo a esse ciclo de doenças, de adoecimentos nas famílias, de adoecimento nos lugares. Quando eu tenho pessoas que trabalham secularmente, a coisa mais comum que eu ouço: pastora, lá é um monte de cobra, gente que só quer meu mal, gente que quer me pisar, gente que quer me humilhar. Sabe por quê? Porque nós hoje trabalhamos no meio de pessoas adoecidas e que não querem cura. Por que não querem, Elane? Porque elas estão extremamente reativas. Elas acham que elas, para sobreviver, elas têm que matar alguém, elas têm que puxar o tapete de alguém, elas têm que colocar uma faca na jugular de alguém. Porque essa é a mensagem subliminar do mundo hoje. Que ou você mata ou você morre. Mas nós sabemos que quando estamos em Deus não é para ser assim. Porque em Deus há vida e vida abundante. Porque Jesus, onde Ele chega, tem cura. Onde Ele chega, tem prosperidade. Onde Ele chega, tem liberdade. Para que todos sejam iguais, em tratamento igual e justo para todos. E aí o diabo não quer que a gente tenha esse senso e esse olhar, essa perspectiva. E aí, no meio dessa idolatria, dessa injustiça, dessa imoralidade, eu fico imaginando uma moça levantando e falando assim: eu não aguento mais viver no meio desse. E sabe o que acontece quando nós oramos a Deus e falamos: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida? O Senhor fala assim: então é com você mesmo que eu vou contar. É você que vai fazer a diferença na sua família. E Deus, Ele não vai te dar uma roupa de super-homem, uma cuecona para você colocar por fora, uma capa de super-homem. Não. Não vai te dar aquele cinto lindo daquela atriz, né, que faz a Mulher Maravilha, que ela é linda demais. Não vai te dar. Para mim, aquela estrela tinha que ser pelo menos de uns 2 metros de diâmetro para caber na minha barriga. Mas Deus não vai me dar isso, sabe por quê? Porque o que Ele faz comigo é de dentro para fora. A estrela da Mulher Maravilha, ela tem que brilhar de lá de dentro para fora. E é uma coisa tão natural que isso não me custa. Eu não tenho que voar, eu não tenho que brigar com inimigos extraterrenos. Não, porque quando eu consigo estar bem, quando eu estou
partir daí, uma palavra minha é um comando para o céu. E o diabo vai recuando. Você entende isso? Que eu e você somos a manifestação do poder de Deus nessa terra. Que na hora que eu e você tomarmos posse do que Deus fez, tudo vai começar a mudar. Porque eu e você já temos essa autoridade, essa autonomia, só precisamos exercer. Em nome de Jesus, demônio, sai da vida de fulano. Em nome de Jesus, eu te dou a ordem. Em nome de Jesus, sai da vida de meu fulano de tal. Senhor, visita lá. E o próprio Espírito, e a Bíblia diz que eu não sei orar, que ele vem sobre mim. E ele me dá as palavras certas. E ele me diz o que eu devo pedir, como eu devo orar sobre aquela situação, sobre aquela pessoa. Mas primeiro eu preciso entender o que de fato o Senhor quer comigo. Amós entendeu isso, amados. E a primeira coisa que eu fico vendo aqui é o nome dele. O nome Amós significa aquele que leva o fardo. Então a primeira coisa que Amós fez foi pegar o fardo de falar assim: eu vou pegar esse fardo, eu vou pegar para mim essa responsabilidade. Sabe aquele jogo de futebol? Que você vê um jogador, vai lá, pega a bola e fala assim: é comigo o negócio, agora eu que vou mudar a história do meu time. Porque eu estou ganhando para isso. E nós devíamos bem fazer igual o jogador. Porque a gente já ganhou tanto com esse Jesus. Porque ele já nos deu salvação. Porque ele já nos tem uma palavra de autoridade sobre a nossa vida. Tem uma palavra liberada, de bênção sobre a minha vida e a tua vida. E o que está faltando agora é a gente ir para o campo de futebol e falar: agora a bola está comigo. Eu que vou fazer esse gol. E aí, irmãos, as coisas vão começar a mudar. Sabe por quê? Porque Amós entendeu. E essa bênção está sobre todos nós, não é uma coisa para um. Porque isso que é bom no reino de Deus é esse senso de justiça. Deus não tem filho mimado. Deus tem filhos, e eu gosto sempre de algo que eu posso sempre no status. Porque Deus não usa conforme a ordem de chegada. Ele usa conforme a perspectiva do coração. Então a pessoa às vezes está 100 anos na igreja e ela não abre mão da dor, não abre mão da injustiça, não abre mão do problema que viveu e fica segurando ali. E ela não vai viver. Aí o outro chega, atrapalhadinho de tudo, mas chega aqui, chega no altar, põe tudo no altar e fala: Jesus, olha eu aqui. Igual a moça, você fala: então bora pro choque. Porque ele não precisa, irmão, necessariamente de uma família sacerdotal para usar um sacerdote. Ele não precisa necessariamente que você tenha sido uma grande empresária ou alguém da tua família para mudar a tua história hoje à noite. Ele não precisa de nada. A única coisa que ele de fato conta é com a nossa disponibilidade e perspectiva. Essa sinceridade daquele homem que levou o filho doente lá de Marcos 9. A Bíblia diz que ele chega com aquele filho e as pessoas ficam ali porque todo o tempo, como eu comecei falando, todo mundo está dando nota. Todo mundo dá nota. E aí, o Senhor diz: você crê? Senhor, cura meu filho. E Jesus fala para ele: você crê que eu posso curar? E ele fala: creio por educação, mas em seguida ele fala: me ajuda na minha incredulidade. Ele admite, gente. E é só para o Senhor que eu e você faça nessa noite. Que a gente tire esse orgulho, esse monstro chamado orgulho, que não deixa a gente passar de fase, que não deixa a gente avançar na vida da gente, porque a gente fica ali: não, mas esse ódio, não, mas essa frustração, essa dor, essa revolta, esse sentimento de nada, e você segura esse tipo de situação, esse tipo de dor, e você não consegue entender que Jesus já resolveu tudo isso para você. Só que quando eu não tenho essa perspectiva, eu não consigo avançar. Aquele homem disse: me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz, mas o Senhor sabe que está doendo aqui. O Senhor sabe que eu creio, mas não creio. Só que o Senhor entendeu. O Senhor queria que ele desabafasse, que ele fosse sincero. E este início, finalzinho de ano, irmãos, às vezes o que está faltando em nós é essa sinceridade. Amós entendeu que ele precisava pegar aquele fardo, Mateus, e colocar diante do Senhor. Nós precisamos entender que todas essas informações que a gente vem recebendo, ou ela vai nos restaurar, ou ela vai nos paralisar. O que é que eu estou fazendo com tudo que eu estou recebendo até aqui?
com todas essas informações. Minha família, minha igreja, a cidade, a falta disso, a falta daquilo, os problemas. O que eu estou fazendo com isso? Porque ou eles me restauram e eu avanço, ou eles me paralisam e eu retrocedo. A gente já falou aqui, eu, com o pastor Danilo, que o crente não para. Não adianta a gente falar assim, não, eu vou ficar parado aqui, vou ver o que vai dar. Quando você está parado, você está retrocedendo. Diga assim para o seu irmão, quando você está parado, você está retrocedendo. Quando você caminha, você está avançando. É isso mesmo. A gente só avança quando a gente caminha, quando a gente entrega. E aí aquele homem vai lá, olha só, Amós capítulo 7, verso 14, olha só o que acontece. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profeta. Apenas cuido do gado e faço colheita de figo silvestre. Verso 15 ele diz, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, o meu povo. Você entende que Deus, Ele só quer hoje a sinceridade do teu coração, a tua disponibilidade? Você acha que não tinha pessoas melhores para estar na igreja de Biritiba-Mirim? Claro que sim. A diferença, Marcinha, é que eu aceitei as condições. Eu aceitei os critérios dessa aliança. Eu falei, não, eu quero ir, Senhor. É isso que o Senhor espera de mim? Nós tínhamos terminado, o pastor já tinha construído a igreja sede lá de Minas. E eu já tinha conseguido comprar o terreno, nós tínhamos conseguido pagar o terreno da igreja, construir a igreja. Os meninos chegavam e diziam assim, eu gastei 3 botas de lantejoula, então eu sou chique, velho. Eu ia trabalhar com os meninos com as lantejoulas brilhando. E os meninos falaram assim, ô pastor Danilo, leva ela daqui, porque ela está aceitando tijolo melhor do que nós. Porque eu gostava daquela coisa de ficar olhando ali com os meninos. Sempre precisava lavar prata, porque aí a gente comia de marmita, eu comia junto com os pedreiros. Pensa no tempo que eu me diverti, gente. Aí de lá a gente saía, às vezes dava tempo, tinha tempo que não dava, a gente saía, fazer discipulado lá na sede, ia fazer visita na UTI, eu só trocava a bota, mas deixava para tomar banho no final do dia, ia fazer casamento civil, que lá o povo gosta muito, o povo mesmo fora da igreja, eles gostam que a gente vá lá no cartório da bênção, no cartório civil, e a gente estava ali fazendo a obra. Então, na hora que a gente precisava sentar, que eu ia sentar, Fê, para curtir a igreja que a gente construiu, tínhamos um terreno do lado, e eu tinha dito para o Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Tinha 3 comungozinhos assim, aquelas casas bem terríveis, morava um pouco difícil lá, e eu morria de medo das crianças serem abusadas. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas a respeito, fora droga, tudo mais que acontecia ali. E eu fui orando, determinando, falei, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que esse lugar, Senhor Deus, vai ser um lugar de bênção. O Senhor vai tirar a destruição do lado dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, irmãos, eu orava, eu tinha tanto medo das crianças serem abusadas naquele lugar. Eu não orava, talvez se eu não tivesse esse problema lá, eu não teria orado com tanta força para a gente desfazer daquelas casas. Pensa na alegria o dia que a gente colocou o trator lá e derrubou aquelas casinhas. E sabe o que Deus fez, irmão Manuel? Nos deu aquele terreno. O terreno é maior do que a igreja. Está lá o terreno. Porque eu me coloquei diante do Senhor para resolver o problema daquelas crianças daquele bairro, porque naquele lugar havia estupro, havia aliciamento, havia droga. E eu falei, eu não aceito, Senhor, que do lado da bênção, a tua igreja, tanta coisa ruim acontece aqui, o Senhor vai fazer alguma coisa. Mas eu não imaginava, Fernando, que Deus ia nos dar o poder, a capacidade de comprar. Mas o meu amor por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, o meu amor por aquelas almas, foi apenas o que Deus usou, irmãos, porque eu não botei 10 reais no meu bolso. Nós não fizemos rifa, nada não, o Senhor preparou o dinheiro, chegou. A igreja sede do pastor Elielso, o pastor Danilo foi lá, me ajudou e a gente comprou o terreno que está lá da igreja. É a única igreja que não paga aluguel, é a nossa igreja do Novo Horizonte. E a sede, eu estou falando das congregações. Irmão, sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque eu fiz como Amós, eu
crianças estão sendo abusadas, crianças estão sendo aliciadas, e eu não aceito mais isso na vida desses meninos, Jesus. Irmãos, e Deus fez a obra. Um outro grande milagre que nós temos naquele bairro. Tínhamos um terreno assim, antes de irmos para esse espaço, quando nós conseguimos comprar o terreno, nós alugamos na mesma calçada, só que lá na outra esquina. Como daqui no próximo ponto de ônibus, lá na esquina. Nós alugamos um lugar que era um bar. Inclusive era o bar do povo do Tchan. Porque o povo que tinha a loira, a morena do Tchan e o jacaré. E graças a Deus os três se converteram lá na igreja. Olha como Deus faz. Aí eu ficava lá de boa, a igreja é tão chique, tem até o tiro aqui dentro. Todo mundo convertido. E era um bar. E aí eu falei, fulana, quando você me aluga? Não, pastor, eu vou alugar baratinho. E nós fizemos uma reformazinha no que deu, Deus preparou, costureira. Porque geralmente o bar, o banheiro é no fundo, né? É na frente, né? Assim. E aí nós colocamos uma cortininha lá e ficou arrumadinho e a gente ficou ali. Às vezes tinha 60, 70 pessoas no culto. E tráfico de um lado e tráfico de outro. Tinha dia que a gente saía tudo noiado de tanto tráfico. Mas a gente estava lá. E aí eu falava assim pro povo, calma que aqui é passageiro. Já já a gente vai para a nossa igreja lá embaixo. Porque lá era diferente a outra ponta. E essa daí era um lugar bem difícil mesmo, que era a ponta da rua. E aí nós tínhamos um terreno na frente da igreja. E volta e meia eu vi os meninos saindo daquele terreno, eu ficava louco. Eu mas o que é que vocês estavam fazendo ali dentro? Deixa eu ver esse telefone de vocês estão vendo pornografia? Ó, Deus vai pegar vocês. Os meninos, quando eles me viram, saíram tudo voando para tudo quanto é lado. E, irmãos, aquilo foi me incomodando. Quando chegou um tempo, o Senhor falou assim, faça 7 dias de oração aqui e olhe nas encruzilhadas do bairro. Aí o pastor já estava bem melhor, já estava saindo da cirurgia, né, da licença médica. Eu terminava os trabalhos da igreja, ele pegava o carro, a minha mãe, e minha mãe fala mais alto que eu. Imagina todo dia de noite o pastor aguentar ela na cabeça. Viu, Satanás? Você sai desse bairro, em nome de Jesus, Satanás! Na cabeça do Danilo. E a gente pegava o carro e todas as noites, durante 7 dias, a gente deixava a igreja aberta, das 9 até a meia-noite, e as pessoas ficavam na igreja orando, 2 ou 3, viu, irmão? Porque pessoas como a nós, como eu e você, são poucos. Então ficava aquele grupinho ali na igreja orando, nos guardando em oração, na nossa retaguarda, e nós íamos nas encruzilhadas, Fernando começou a orar. E rodeava aquele pedaço lá, que é uma quadra enorme. E eu orava e falava, Senhor, eu não aceito nenhuma criança estuprada nesse lugar, não aceito nenhuma criança aliciada, eu não aceito mais esse lugar com tanta droga. E fui orando e a gente foi orando. Irmãos, hoje lá tem um lugar chamado Praça do Céu, que é um projeto federal que existe no Brasil inteiro. Quem já viu falar na Praça do Céu? E eu sou uma da gestora até hoje de lá. Eu acho que eles me colocaram lá como patrimônio da humanidade. Eles não me tiram do grupo. Então tudo que acontece lá, eu estou lá no grupo. Eu sei tudo. Aí às vezes eu falo assim, Danilo, fulano morreu. Quem é fulano? Não, você não conhece não. É o povo lá do grupo gestor, que eu faço parte. Irmãos, está lá. Atendimento do CRAS, do CREAS, fisioterapia. Na época que eu estava lá, tinha as meninas da dança. Aí, como tinha muita gente que ia na igreja, a fisioterapeuta me procurou, pastora, eu estou com um probleminha porque as meninas falaram que era para a senhora fazer um pendrive, que elas não querem dançar essas músicas não, que a senhora não gosta. Não, minha filha, eu não tenho nada, eu não gosto não. Não, mas elas não querem dançar essas músicas não. Aí eu tive que arrumar umas músicas aceleradas, gospel, para botar no pendrive da fisioterapeuta, para ela fazer educação física com o pessoal do bairro, porque eles queriam coisa gospel. Porque, irmãos, quando a gente entende o chamado de Amós, a gente chega lá e as pessoas, a gente não se deixa levar, as pessoas querem o Deus que está dentro de você. Elas querem a sua fé, elas querem o seu comportamento, elas querem o movimento que Deus está fazendo na tua vida. E é tão lindo hoje a gente chega lá e as pessoas tratam a gente como se a gente fosse uma celebridade. E eu entendo. E eu acho aquilo bonito, sabe por quê, Mábia? Porque eu plantei isso. Respeito, ajuda, cuidado. Eu cheguei naquele bairro e eu falei, Deus, eu preciso ser um instrumento de paz nesse lugar. E o Senhor, na minha pouca condição, na minha pouca capacidade, Ele foi fazer
porque é Ele que faz. Amós entendeu isso. E hoje, irmãos, o que eu estou querendo falar com essa minha experiência, com a vida desse profeta, é que Deus está esperando que eu e você se levante hoje e diga não a essa situação que você está vivendo, que a sua família está vivendo, a sua rua, o seu trabalho, a sua escola, onde você vai. Eu e você somos os instrumentos da transformação de Deus aqui na terra. Amós não ficou falando, por que o senhor não usa alguém da família de fulano, da família de Jeroboão, da família de Roboão? Ele falou, o senhor quer que eu vá? Quero, Amós, então vá. Pega seu fardo e vai lá. E pega aquilo que você não sabe resolver e põe no altar de quem sabe. Sabe quem é? Jesus. Simples assim. Irmãos, quando eu chego naquela cidade que eu vejo o céu, aquele centro, e as pessoas sendo atendidas, desde comida, legumes, fisioterapia, psicólogo, psiquiatra, eu falo, Senhor, muito obrigada, Pai. Porque eu não tinha capacidade nenhuma, mas o Senhor é Deus para fazer. E Ele só precisa que eu e você, como a boca dele aqui na terra, comece a dar ordem ao mundo espiritual para que as coisas comecem a acontecer. E às vezes a gente fica ali querendo ter um comportamento de quem é pessoa natural. E a Bíblia diz que eu e você não somos mais naturais. Porque a gente tem a graça, tem o poder, tem a unção de Deus sobre a nossa vida. Então, irmãos, o capítulo 2, o verso 4, tem uma outra informação interessante. Amós diz assim, a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, capítulo 2, verso 4. Por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus estatutos, porque se deixou enganar com deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Quando eu pensei nessa palavra, porque rejeitou ou porque desprezou, é a mesma coisa que dizer considerar muito pouco. Então, claro, quando o Senhor usa Amós para falar com aquelas pessoas, sabe o que é a questão de vocês? É porque vocês rejeitou a lei do Senhor. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja, vindo aos cultos, achando que estão abafando, e o Senhor está dizendo, vocês têm considerado pouco importante a minha voz, a minha ordem. Quantas vezes o Senhor fala, irmãos? Quantas vezes o Senhor dá uma ordem direta, expressa, e a pessoa entra no ouvido, amém, glória a Deus, no outro dia a pessoa está igualzinho o que fazia 100 anos atrás. E o Senhor está dizendo, sabe por quê? Porque vocês desprezam, porque vocês consideram pouco importante. Pouco importante. E nós hoje, irmãos, precisamos dar importância, dar consideração ao que o Senhor nos fala. Porque é uma pessoa tão maravilhosa como Ele, que morreu, que ressuscitou por nós. Deus deu o seu único filho. E hoje Ele quer nos elevar ao patamar e a gente fica aqui amassando barro, sem entender que o Senhor tem algo maior e melhor. Amós estava numa situação, um vaqueiro, um homem que só fazia pegar fruto, de repente está ele lá dizendo, Israel, Judá, vocês precisam. E ele estava falando com os ricos, com os grandes, com os poderosos. Irmãos, e muitas vezes é assim que nós estamos, com medo da nossa própria voz, com medo de dizer, e as pessoas acharem, não, mas ele está achando que eu quero ser mais santo. Não se trata de ser melhor nem mais santo. Se trata de você obedecer a quem de fato pode mudar a tua história. Isso é para você obedecer para quem de fato te dá importância. Porque quando nós desprezamos, e eu quero que você nunca mais esqueça disso, a palavra desprezar quer dizer considerar pouco importante. E é muitas vezes assim que nós consideramos o que Deus nos fala, de pouca importância. Deus fala, faça isso, você faz exatamente o contrário. Deus nos dá uma orientação e a gente faz exatamente o contrário. E aí a vida da gente não muda. E muitas vezes é assim que nós estamos. Então, irmãos, para encerrarmos, em Amós 5, capítulo 13, eu sempre gosto de falar um pouquinho da parte emocional da gente, porque
tudo na nossa vida está ligado ao emocional. Eu estive lá nesse congresso em Água de Lindóia e eu conheci umas missionárias de Manaus e elas, além de professoras, são psicopedagogas. E elas falaram, e também a do Ceará também é psicopedagoga, e elas falando que foram buscar o conhecimento neurológico para se ajudar, para essa autoajuda. E nós estávamos conversando e ela falando para mim que esses problemas que eu tenho na pele, muitos deles são problemas que estão no meu emocional. Você vê como o emocional ele é profundo, enraizado na nossa vida. Então imagina eu que estou sempre aqui dando exemplo, porque eu me esforço para ser exemplar para vocês. Eu que estou sempre falando da importância de dar lugar a Deus, eu ainda tenho muitas dificuldades para serem vencidas. Imagina quem está travado numa hora dessa. Como não é o sistema físico e emocional da pessoa. Porque a gente que já luta, eu, vocês, você que está aí, que luta contra o emocional, para não deixar parado, você vai lá, trata, tem um autocuidado, vai diante do Senhor, procura terapia, procura psicólogo, toma uma medicação. Imagina quem está parado no tempo. Quem que está fazendo? Sabe o que vai aparecer? Um navio quando a engrenagem enferruja. Porque quando uma engrenagem de algo enferruja, irmãos, se você tentar muito, sabe o que vai acontecer? Ele vai estourar. Porque o ferrugem não deixa ele funcionar novamente. E a engrenagem é aquilo que vai dando condição daquele instrumento, daquele objeto se movimentar. E nós somos uma engrenagem, corpo, alma e espírito. Então, eu falo muito do emocional e nessa palavra aqui eu peguei de uma outra versão, não foi na NVI. Eu não sei qual Bíblia eu peguei, mas nessa versão está assim. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Que nós precisamos aprender a falar. Num tempo onde nós muitas vezes seguramos algo e quando aquilo vira uma bola de neve a gente vai lá e dispara. E isso, irmãos, às vezes está destruindo casamentos, está destruindo relacionamentos de pais e filhos. Uma palavra. Então nós precisamos ter conversas funcionais. Quando você não souber o que falar, fique quieto. Isso é o que hoje os psiquiatras, os psicólogos dizem para nós. Aquele respeito que antigamente tinha nos casamentos, sabe? Que mulher não falava qualquer coisa com o marido não falava qualquer coisa com a mulher. É aquilo que está faltando no dia de hoje, Fernanda. Porque a gente pensa que o outro, a gente pode despejar tudo e não pode despejar tudo. Porque quem está doente adoece o outro. E às vezes, dependendo, tem coisas que eu sei aguentar, tem coisas que o pastor Danilo não sabe aguentar. Você já pensou nisso? E aí funciona a empatia, aí funciona o respeito, o amor ao próximo. Quando disseram para Jesus, o que eu preciso para te seguir, para ser um servo teu, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, o respeito, a consideração, a empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do filho. Sabe? Às vezes eu fico conversando algumas coisas com o pastor e algumas atitudes de algumas pessoas e eu falo assim, Dan, isso aqui é porque a pessoa não teve a educação necessária. Não é porque, Fernanda, a pessoa, ela está falando, não, ela não foi educada para isso. Quem está entendendo? E às vezes você pega aquilo pessoalmente, você fala, não, mas é... Irmãos, infelizmente, muito de nós aprendeu a comer, beber e foi embora trabalhar e ganhar vida. Muitos que estão nos assistindo sabem do que eu estou falando. E a gente não pode pegar uma pessoa dessa e falar para ela de coerência, de educação, porque ela não teve isso. Agora, quando a gente está em Deus, é claro que o Senhor vem e nos instrui. Mas uma coisa é uma pessoa que ela teve um berço, que ela teve uma orientação doméstica na sua casa, outra coisa é uma pessoa que não teve. O Senhor pode melhorar isso? Claro que sim. Mas a gente precisa dar esse desconto, irmãos, para as relações.
Nós precisamos dar esse desconto para as pessoas que estão ao nosso redor. Não levar tudo a ferro e fogo. Porque a gente também pisa na bola. Porque a gente também não é lá esses bonzinhos todos. Talvez isso que deixou o coração de Amós a ponto dele ir lá e buscar Deus. Porque ele entendeu que ele não era a melhor pessoa do mundo. Então ele foi lá e se dispôs e falou: não, Senhor, pode me usar como profeta para esse povo. E ele entendeu isso. E é ele que está dizendo: portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Depois que Deus usa ele para falar tudo o que ele precisa falar, ele vai lá e diz para aquelas pessoas: guardem silêncio, tomem cuidado com a fala de vocês. Tome cuidado, porque muitas vezes a gente vai criar uma ferida desnecessária e uma ferida que não vai ter cura, porque a gente não sabe o que vai dentro da alma de cada ser humano. Então, na dúvida, irmãos, vamos tentar ter uma relação mais simpática e empática possível com todos. Evite coisas que depreciem a história do outro. Evite, eu sempre falo isso, que você vê o Senhor, toda vez que Jesus chamava alguém que mudava o nome, ele mudava para abençoar, para valorizar. Aqueles apelidos que deixam a pessoa se sentindo nada, aquelas brincadeiras que deixam a pessoa parecendo que entrou no buraco. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, até porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, na verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E é isso que nós precisamos sair daqui entendendo, que sua boca foi feita para profetizar. Sua boca foi feita para abençoar. O Senhor quer nos fazer, homens e mulheres, cheios da sua unção, como Ele fez com nós. Pessoas comuns, pessoas cheias de dificuldade, que nem tinha, nem passou por um curso teológico, nem foi estudar na faculdade, mas que estão disponíveis ao dono da sabedoria e da excelência na vida. E aí a vida muda. Ele diz assim no verso 14 aqui, primeiro ele diz isso, né, a respeito da fala. No 14 ele diz: busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Verso 15 ele diz: odeiem o mal, amem o bem, estabeleça a justiça nos tribunais. E sabe o que nós entendemos, irmãos? Que quando nós pegamos esses três últimos versículos, 13, 14 e 15, a nós está dizendo para todas aquelas pessoas: olha, vocês podem mudar a partir de hoje. Porque talvez existiam pessoas naquela região que estavam adoecidas e que agora estavam em cima da carne seca e falando: não, agora eu vou humilhar todo mundo que me fez mal. Mas agora ele vai lá, nos orienta e fala: gente, ó, aprenda a falar, guarde a sua boca, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E no 15 ele diz: odeie o mal. Sabe o que ele está chamando eu e você para fazer? Você pode ficar sobre os seus pés. Ele está dizendo: olha, essa dor que você passou, essa dificuldade, você pode pegar e odiar isso. E eu volto a falar o que eu comecei a dizer no início: se fique inconformado com esse problema, fique inconformado com o que você viveu, seja inconformado, agora seja isso de forma espiritual, porque você é um homem ou uma mulher espiritual. A partir de hoje fala: eu vou descontar, Emília, em quem realmente é o culpado. Quem é o culpado dos problemas da humanidade? O diabo, minha gente. E você sabe como é que você odeia o mal? Você odeia o mal e você ama o bem e estabelece a justiça de Deus, como está dizendo aqui no verso 15, quando você se coloca na posição que Deus quer te usar. Aí agora o diabo fica lá, ó, de cada fora, porque ele não consegue te pegar, ele não consegue nos pegar, porque a gente está transformando a nossa dor em trampolim. Lucas capítulo 8 fala de algumas mulheres que foram libertas pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer lá que aquelas mulheres se encheram tanto de Deus, amigo, que elas começaram a dar lugar a Deus e andar com o Senhor. Porque as mulheres que foram libertas, a Bíblia diz, elas foram libertas de espíritos imundos, de doenças.
doenças. Mas ao invés de sair por aí todas dando em toque, a Bíblia diz que elas começaram a fazer a obra de Deus. E é esse o chamado que Deus tem para mim e para você. Nós não somos iguais às pessoas que estão lá fora. Nós passamos por um processo de maturidade, de libertação. E nós precisamos colocar isso em prática hoje, amados. O Senhor tem pressa de nos usar. Aleluia. O Senhor tem pressa de estabelecer o reino dele. É assim que nós oramos, é assim que o Senhor nos ensinou a oração modelo, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Essa vontade só pode ser estabelecida se eu e você nos adequarmos ao chamado de Deus a partir de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. A palavra está nos ensinando, Senhor, como nós devemos fazer para entender, Senhor, esse chamado. Parece tão complexo, mas não é não. Porque o Senhor não precisa da minha força, da minha sabedoria, da minha capacidade, não. O Senhor só precisa da minha disponibilidade. O Senhor só precisa que eu e os meus irmãos saiam daqui entendendo, Pai, que o nosso problema não é o povo do mundo, não é o contexto que vivemos familiar. O nosso problema, Senhor Deus, é que nós não estamos te dando a atenção devida. Senhor, nós temos desprezado, nós temos, Senhor, considerado pouco a tua ordem, a tua orientação para nós. E nessa noite nos arrependemos, Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo venha falar mais profundamente conosco. Senhor, que toda fortaleza que esteja em nossa vida, toda fortaleza, toda barreira, toda muralha, caia por terra hoje, no nome de Jesus. E que olhando nós possamos nos render de ti para ser usados por ti. Que sejamos instrumentos de poder nessa terra. Que sejamos, Pai, a boca do Senhor sobre a terra. Eu não em nome de Jesus. Declaramos teu favor sobre as nossas vidas a partir de hoje, Pai. Pedimos, Senhor, como usou a voz, para que não ensine, Senhor, que não teve medo de dar lugar ao teu chamado, Senhor, ao chamado do Senhor na vida dele. Aleluia. Que seja assim nossas vidas a partir de hoje. Nos colocamos diante de ti. Declaramos a tua bênção sobre cada um. Declaramos as nossas mentes cativas e obediência à tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus, ainda este final de ano, nós sejamos instrumentos do Senhor. E que 2025 chegue, Senhor. E nos encontre, Senhor, Deus